O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São essas as coisas que vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querida comunidade, estamos na oitava de Páscoa. É como se a Páscoa que dura por uma semana. E é tão bom, é tão consolador ouvir esses textos sobre a ressurreição de Jesus. Quando ele ressuscita e aparece, a paz reina, alegria, surpresa. Os discípulos estavam com medo, assustados. Sem a ressurreição, a gente é refém do medo. A gente, sem dúvida alguma, se angustia. Como entender e compreender a morte sem a ressurreição? É um absurdo, é uma destruição. A mudança na vida daqueles homens é visível quando Jesus aparece vivo. Se fôssemos resumir, poucas palavras, as provas da ressurreição de Jesus, nós podemos resumir no testemunho que esses que viram começaram a dar. Eles mudaram. Se depois da morte de Jesus fugiram, se trancaram, estavam com medo, abandonaram o chamado, desistiram da missão, mas depois que viram Jesus vivo, ressuscitado, tudo mudou. E nós sabemos o que aconteceu com essas testemunhas. Deram a própria vida por Jesus. Então aqui está uma prova significativa de que de fato Jesus ressuscitou. Ao ponto que a ressurreição de Jesus produziu tantas mudanças e conversões. O pedido de Jesus no final do Evangelho de hoje, lembrando a Escritura, eles deveriam testemunhar, que eles deveriam anunciar a conversão, que eles deveriam oferecer o perdão dos pecados. Jesus não ensina a se vingar. Jesus não ensina a condenar. Pelo contrário,
O ressuscitado dá uma missão de salvar, de fazer que os corações humanos também se convertam. Esta foi a pregação de Pedro na primeira leitura, né? Ele recorda toda a Escritura dizendo que aquilo que aconteceu com Jesus, já os textos bíblicos já diziam, e que ele ressuscitaria no terceiro dia. E olha o finalzinho da leitura: Jesus veio para vocês primeiro, vocês que rejeitaram, por ignorância o mataram, mas Jesus veio para vocês e continua querendo abençoá-los. E aí vem a exigência final, né? Na medida em que cada um se converta de suas maldades. Esse é o testemunho verdadeiro. E é isso que conta na vida cristã. É nesse contexto que nós entendemos também o testemunho do Papa Francisco. É impressionante, em 12 anos de pontificado, ele marcou a história da humanidade, não só a história da igreja, a história da humanidade. Jesus recuperou a missão do Papa como a missão de um pastor, mais do que um chefe de Estado, mais do que um homem poderoso, como são os homens poderosos deste mundo. Francisco, o próprio nome diz, né? O próprio nome diz, em alusão ao Francisco de Assis, revela muito do modo de vida como esse homem viveu. Em vez de morar num palácio, preferiu um hotel, junto com tantos outros. Em vez de ter refeições requintadas, frequentava lá o buffet com bandejão. Em vez de andar com carros de luxo, carrinho básico. Essa semana eu vi uma foto dos sapatos do Papa Francisco. É o mesmo sapato de sempre. É o mesmo sapato, tudo torto, gasto. Quando ele veio ao Brasil, a primeira viagem internacional na jornada, aquela sacola preta, né? Carregando a sacola. Você não viu nesses 12 anos de pontificado um Papa com uma corte ao redor. Pastor, discípulo de Jesus. Eu tive a oportunidade de vê-lo e de se aproximar dele. Fiquei a 2 metros dele. Quando eu era motorista lá do Colégio Brasileiro, onde eu estudava, em Roma. E o reitor pediu que eu fosse buscar um cardeal lá no Hotel Santa Marta, que estava hospedado onde o Papa morava. E eu cheguei no estacionamento do hotel uma meia hora antes do horário combinado, mas o cardeal demorou. E eu dentro do carro. Padre Zico e eu, hoje bispo, né? Dentro do carro. Eu olhei no retrovisor, o Papa passando. Saindo do Hotel Santa Marta, em direção à Basílica de São Pedro. Sozinho. Pastinha debaixo do braço. Terço na mão. Abri a porta rápido do carro e gritei: Papa Francisco! Ele parou, deu um sorriso, nos abençoou. Ou seja, era um homem livre. Homem livre. Homem livre para o seu Senhor. Homem livre para servir. Por isso é que o Papa Francisco foi definido como o Papa de todos. Não de alguns, de todos. Todos aqueles que se aproximaram dele foram acolhidos por ele. Independente do que fizeram, né? Como viviam. Mas, ao mesmo tempo, é o Papa que procurou se aproximar dos mais feridos, dos mais chagados. Nós podemos dizer que, de fato, foi uma testemunha de Cristo. Como Cristo viveu? O Papa Francisco, sem dúvida alguma, procurou testemunhar o jeito de Cristo. Então, louvemos a Deus por esse testemunho bonito, uma verdadeira testemunha de que Cristo vive. Por isso que o Papa vive, né? Agora em Deus, na glória eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja